Senhora Presidente, Senhores Deputados, eu queria agradecer a pergunta, naturalmente. Não queremos deixar de registar este posicionamento do Partido Socialista, mas também não nos esquecemos. Foi precisamente em sede de concertação social que o PS, com o acordo naturalmente do PSD, CDS e PP nas anteriores legislaturas, cometeram as piores tripulias contra os trabalhadores. Foi em sede de concertação social que se promoveram os gravíssimos ataques à legislação laboral pela mão do Partido Socialista. Também não nos esquecemos, Sr. Deputado, que em sede de contrato de trabalho em funções públicas era a intenção do Governo PS, por exemplo, alargar as causas de despedimento por inadaptação, precisamente a estas que aqui estão. Também não nos esquecemos que foi por mão do Partido Socialista, e felizmente o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional essa norma, o objetivo de alargar o período experimental dos contratos para 6 meses. E, portanto, cá estamos para lembrar. Mas, efetivamente, o Ministro do Emprego não é Ministro do Emprego, é Ministro do Desemprego, porque estas medidas em nada resolvem o problema da economia e do nosso país. PSD, CDS, PP são cúmplices com uma alteração profunda e gravíssima da legislação laboral que é absolutamente inaceitável, é inconstitucional. É por via da legislação laboral alterar aquilo que está consagrado na Constituição de Abril. E estamos face a um acerto de contas relativamente à Constituição de Abril. E isso é absolutamente inaceitável para os trabalhadores. Facilitar os despedimentos, reduzir as indenizações, não resolve problema nenhum. E estamos face a um motivo de despedimento que é claramente subjetivo. Então fica na mão do patrão decidir se o trabalhador produz menos. Ou se na cabeça do patrão decidir que a qualidade do trabalho é menor. Isto é justa causa para o despedimento. Não pode ser, é um caminho inaceitável e vão contar com a luta. E, portanto, nós queríamos aqui dizer que, mais do que a concertação social, o caminho do que importa efetivamente valorizar é o caminho da luta dos trabalhadores. No dia 1 de outubro vai ser já a primeira prova de fogo relativamente a este governo. PSD, CDS, PP vão contar com a resposta dos trabalhadores na rua. Porque é na rua, na luta, dia a dia, nesta manifestação que se vão impor as transformações que são necessárias e dar a resposta necessária a este governo PSD, CDS, PP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Mariana Ayveca, agradecer a questão colocada. Efetivamente, como dissemos desde o primeiro momento em que foi assinado este pacto de submissão e de agressão ao nosso país, o que está aqui em causa é um quadro legislativo que visa tornar mais fácil e barato o despedimento. E isso não resolve problema absolutamente nenhum do nosso país. Resolve o problema, ou melhor, engorda os bolsos de meia dúzia de grandes grupos económicos e financeiros, esses ficam claramente mais bem servidos. E por isso fica claro para quem e que interesses é que serve este governo. Não são os interesses da grande maioria dos trabalhadores portugueses. Servem os interesses de meia dúzia de grupos económicos, de grandes grupos económicos que têm as condições facilitadas para avolumar cada vez maiores fatias da riqueza à custa de quem produz, à custa de quem trabalha, que são, efetivamente, os trabalhadores portugueses. Reduzir as indenizações, alterar a justa causa por inadaptação é, assim, o quadro criado para agravar essa exploração. E não é, claramente, para proteger o emprego. Esse é o exercício de cinismo por parte dos sucessivos governos e por parte da bancada do PSD, CDS, PP. Porque não se protege emprego, não se cria o emprego, não há desenvolvimento facilitando os despedimentos ou reduzindo as indenizações de quem trabalha. E, portanto, o que se trata aqui é, efetivamente, o agravamento da exploração de quem trabalha. As sucessivas alterações, aliás, são prova de que, sucessivamente, os governos afirmaram esse mesmo objetivo de melhorar a competitividade, melhorar aquilo que é a produtividade, e o resultado foi sempre o mesmo, o agravamento das condições de vida de quem trabalha. E, nessa medida, eu acho que este Parlamento já deu aqui a resposta. Este é o Parlamento em que PS, PSD, CDS, PP, a grande maioria, é uma maioria de submissão àquele pacto de ingerência e de agressão ao nosso país. E, portanto, a resposta dos trabalhadores portugueses, aqueles que foram traídos na hora em que votaram, que acreditaram que era para haver efetivamente mudanças, que o caminho não podia ser este, quem votou e se sente traído tem uma belíssima resposta já no dia 1, dia da manifestação da CGTP no Porto e em Lisboa, a concentração dos trabalhadores para dar a resposta que este Parlamento, ou parte deste Parlamento, precisa de ouvir e que este Governo precisa de ouvir, para pôr travão a este caminho, porque este caminho é absolutamente inaceitável e não resolve nenhum dos problemas do país. A manter-se este rumo, este caminho de desgraça nacional, terminou o tempo, senhor. Terminando o programa de assistência, de dita assistência da Troika, nós vamos estar numa situação muito pior e os trabalhadores vão continuar a pagar as favas e a fatura deste agravamento da situação. Nesta medida é preciso lutar. Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Deputado Adão e Silva disse que, e efetivamente, é verdade que o PCP é coerente com as nossas posições e, portanto, não temos uma posição de incoerência. O mesmo não se pode dizer do PSD.
porque eu não ouvi o PSD, durante a campanha eleitoral, dizer ao povo português e aos trabalhadores portugueses que iam reduzir o subsídio de desemprego. Não os ouvi a dizer isso. Não disse que ia alterar as razões de despedimento por inadaptação, que na prática compromete o preceito constitucional de despedimento com justa causa. E, portanto, não o disse na campanha eleitoral o Sr. Deputado, nem ninguém do PSD, que ia atacar a contratação coletiva, os salários e os direitos de quem trabalha. Não ouvi dizer isso. E, portanto, aqui é que está a gigantesca fraude montada em torno destas medidas. Diz o Sr. Deputado que temos diz que tem mais 700 mil, mas em sentido lato temos mais de 1 milhão em desemprego e, portanto, não podemos ficar quietos. Então, e a resposta para combater o desemprego é facilitar os despedimentos? É tornar mais fácil e mais barato o despedimento? Que posto de trabalho é que vai criar? Diga lá, Sr. Deputado. Se criar, não vai criar nenhum único posto de trabalho facilitando os despedimentos. Isso é uma falácia, é um argumento que não corresponde à verdade, Sr. Deputado. O Sr. Deputado quer olhar para o emprego? Olhe para as questões da produção nacional. Olhe para as questões dos fatores de custo de produção que não seja o fator trabalho. Olhe para os custos da energia, dos combustíveis, dos transportes, das comunicações. Porquê é que não olham para aí? Porquê é que PSD e CDS-PP, também o PS na anterior legislatura, apenas e unicamente olham para os custos de fator de trabalho? O único caminho para melhorar a dita competitividade é aumentar a exploração de quem trabalha. E está provado que isso não corresponde à verdade. E, portanto, Sr. Deputado, isso é facilmente rebatível. Quem nos ouve em casa percebe muito bem. Depois o Sr. Deputado desconversou e começou a atacar o PS e as questões do seu Ministro da Economia. Mas esta linha de argumentação de ataque ao PS deixa claro uma coisa, Sr. Presidente, é que PS, PSD e CDS-PP têm vindo a seguir o exato e mesmo caminho de desgraça nacional ao longo dos últimos 30 anos. É o mesmo caminho de malhar em quem trabalha, de quem menos tem e menos pode, para privilegiar os grandes grupos económicos e os grupos financeiros que continuam a ficar cada vez mais ricos. E foram mesmo estes 3 partidos que assinaram um acordo de submissão e de agressão com a Troika, que leva a um caminho de desgraça nacional. E, portanto, ficou claro lá em casa que, como diz o nosso povo, PS, PSD, CDS-PP são farinha do mesmo saco e que é preciso, de uma vez por todas, inverter o caminho, construir uma alternativa que construa uma sociedade mais justa.